Nesse vídeo, eu vou te ensinar o básico que você precisa saber sobre um assunto que está na moda, a disbiose. Mas antes de entrar nesse assunto, eu preciso que você domine alguns conceitos. Alguns estudos sugerem que o corpo humano possui cerca de 30 trilhões de células humanas, mas nós carregamos conosco mais de 10 vezes células microbianas do que células humanas. O resultado da soma das células humanas no seu corpo e esses micro-organismos todos que você carrega com você constitui um sistema, um ecossistema chamado microbioma. Os diversos organismos dentro do ecossistema do microbioma são chamados de microbiota. Em outras palavras, é como se microbioma fosse a área de um país e microbiota corresponde à população que mora naquele território. Dentro do país, do seu corpo, existem estados e municípios. Por exemplo, a sua pele é um estado dentro do país chamado seu corpo. O microbioma da pele possui uma população específica, que é chamada de microbiota cutânea. Da mesma forma, seu intestino é outro estado dentro do país chamado seu corpo. O microbioma do intestino possui uma população específica, que é chamada de microbiota intestinal. Essa microbiota intestinal é composta por mais de 100 trilhões de organismos individuais, mais o conteúdo genético desses micro-organismos. Os micro-organismos mais comuns da microbiota intestinal são bactérias anaeróbicas, como Bacteroidetes, Firmicutes, mas essa população do seu intestino também possui outros micro-organismos, incluindo mais de 1000 espécies diferentes de bactérias, vírus, protozoários, fungos, etc. A maioria desse povo vive no intestino grosso. A composição da microbiota intestinal evolui continuamente desde o nascimento e ela pode ser afetada por vários fatores, incluindo o que você come, o ambiente que você mora, a sua idade e o uso de certos medicamentos. Por causa dessas variáveis múltiplas, a gente acredita que o microbioma intestinal de cada indivíduo seja único, semelhante a uma impressão digital. Cada pessoa vai ter um microbioma e uma microbiota bem individual no intestino. Mesmo assim, existem características de composição que parecem distinguir uma microbiota saudável de uma microbiota não saudável. Em um estado de homeostase saudável, a microbiota intestinal ajuda na digestão, no metabolismo, na modulação do sistema imune. Uma microbiota intestinal saudável é importante para a produção de ácidos graxos de cadeia curta, butirato, propionato e acetato. Esses ácidos graxos fornecem energia para as células no intestino, ajudam a regular o apetite e a tolerância à glicose. A microbiota intestinal também é uma fonte importante de vitamina B12 e vitamina K. As bactérias no seu intestino fabricam essas vitaminas usando o que você come, e o seu intestino absorve essas vitaminas prontas. Os estados em que ocorre uma mudança não saudável da composição do seu microbioma intestinal ou de sua microbiota intestinal, esses estados são chamados de disbiose. Pessoas com doenças intestinais, como doença de Crohn, retocolite ulcerativa e colite pseudomembranosa, comumente sofrem de disbiose, porque o intestino inflamado é um ambiente diferente de um intestino não inflamado, e isso muda um bocado as bactérias, a microbiota, que vive naquele microbioma. Mas aqui começa o enrosco. A disbiose pode ser um problema comum em certas pessoas que sofrem de certas doenças, mas ela não é um problema tão comum assim como estão dizendo. Pelo menos não do ponto de vista científico. E existem 3 observações importantes que todo profissional de saúde deveria fazer antes de entrar nessa modinha da disbiose. Primeiro, nós ainda estamos na idade da pedra para entender quais seriam as variações possíveis na impressão digital do seu intestino. Alguns padrões grosseiros de disbiose já são bem conhecidos. Não é difícil afirmar que o sujeito que vai ao banheiro defecar sangue 5 vezes por dia está apresentando um quadro de disbiose. Não é difícil detectar isso aí. Mas a gente ainda não sabe exatamente quais são as variações do normal que poderiam ser toleradas e consideradas saudáveis e quais pequenas variações poderiam ser carimbadas como disbiose propriamente dita. Segundo,
Justamente por causa desse desconhecimento de quais seriam exatamente os limites sensatos para as variações da microbiota intestinal, não existe um exame padrão ouro para diagnosticar disbiose. Existem alguns exames, protocolos e algoritmos diagnósticos, mas nenhum deles é um padrão ouro para o diagnóstico de disbiose. E, nesse momento, todos esses exames deveriam ser considerados o que eles são de fato: exames experimentais. Terceiro e mais importante, ainda não está bem claro se a disbiose é uma causa direta de doenças ou se ela meramente é um reflexo intestinal de alguma outra doença que o sujeito possui. Por exemplo, pacientes com insuficiência cardíaca congestiva apresentam uma microbiota diferente de pacientes que não possuem insuficiência cardíaca. A gente poderia dizer que pessoas com insuficiência cardíaca congestiva apresentam disbiose. A gente poderia até dizer isso. Mas aí fica a pergunta: essa disbiose é um reflexo do problema cardíaco e do monte de medicações que a pessoa está tomando? Ou essa disbiose tem um papel ativo na produção e na piora da insuficiência cardíaca? Ninguém tem essa resposta com o devido grau de certeza, pelo menos não ainda. E a associação não é causa. Pessoas que infartam têm cílios, então cílios causam infarto? Não confunda associação com causa. Para quem é da área de saúde, esse raciocínio equivale a ser alfabetizado e saber calcular quantos são 2 mais 2. É provável que em um futuro breve, a disbiose termine sendo utilizada como um marcador para avaliar precocemente o risco para alguma doença ou para avaliar o sucesso de um determinado tratamento. E é até possível que o tratamento da própria disbiose se torne importante na condução até mesmo de doenças autoimunes, doenças neurodegenerativas, depressão, autismo e esquizofrenia. Mas isso é para o futuro. Neste exato momento, a disbiose é um assunto que deveria interessar mais gastroenterologistas que lidam com pacientes portadores de doenças inflamatórias intestinais. Mas o brasileiro, que parece ter sido aprisionado no amadurecimento psicoemocional típico da faixa de 3 a 5 anos de idade mental, esse brasileiro se apaixonou pela disbiose. Por volta dos 3 anos de idade, você passou por uma fase de desenvolvimento chamada fase anal. Uma parcela significativa da população brasileira ainda não saiu dessa fase e se preocupa excessivamente com o que se passa com seu ânus e com os ânus dos outros. É só você dar uma olhada e ver como que os remédios que dizem regular a função intestinal são um sucesso incontestável de público no Brasil. E a modinha da disbiose parece ter pego o mesmo bonde e está encantando essas mesmas pessoas presas na fase anal. Eu não sou médico de modinhas e, para sua segurança, eu recomendo que você não seja um sujeito que lida com a sua saúde baseado em modinhas. Um último alerta: é bastante provável que os representantes da tropa presa na fase anal, esses caras vão vir aqui encher o meu saco. E é bem provável que profissionais de saúde que estão lucrando com essa modinha, arrastando multidões de ratinhos com suas flautas de Hamelin, é provável que esses caras venham aqui defender seu ganha-pão. Eu já aviso logo, eu vou bloquear esse povo todo. Populus vult decipi, ergo decipiatur. Um grande abraço, gente boa.